todos bem-vindos em nome do Senhor a esta casa de oração. Meus irmãos, hoje é o último sermão dessa série que começou várias semanas atrás, chamada Deus Cuida de Nós. Na semana que vem entramos em outra série. Esse ano estamos trabalhando de forma um pouco diferente, porque precisávamos fazer uma abordagem pastoral à igreja de alguns assuntos que estão sendo tratados ao longo do ano. Mas eu quero não fazer propaganda do que vai acontecer, mas louvar a Deus, antes de começar o nosso sermão. Louvar a Deus, porque a igreja, a despeito das dificuldades sabidas, recentes, tem se mantido fiel em todos os aspectos, graças a Deus. Temos sentido uma permanência, uma assistência sistemática da maioria daqueles irmãos que pode estar presente, e isso é muito reconfortante. Acima de tudo, temos percebido, inclusive por nossos grupos sociais, de mídia social, temos percebido o interesse dos irmãos em auxiliar uns aos outros em oração. Isso é fundamental. Para as irmãs presentes, vejam depois a nota na página 4, se não me falha a memória, isso, sobre o Clube do Livro. Já vai começar. Algumas de vocês não estavam aqui quando eu li a nota, e se vocês não estiverem nos grupos da igreja, procurem a Roberta ou a Ana, ou a Esther está por aí também, e deem seu telefone, tá bom? Mas, meus irmãos, além disso, além do cuidado que os irmãos têm tido, ainda há algo a agradecer, porque a nossa igreja não oferece nenhum tipo de... Nossa igreja não oferece nenhum tipo de atrativo, nenhum. A gente não tem banda, a gente não tem música, não tem luz piscando, não tem música de vanguarda, a gente não tem nada aqui. Nossas pregações são longas e são geralmente doutrinais. E se você tem se mantido firme aqui, essa é uma palavra pastoral de gratidão ao Senhor e de reconhecimento a você, que é da igreja. Se você tem se mantido fiel, é porque Deus chamou você com essa finalidade. Então, que Deus mesmo retribua a você a sua fidelidade a Ele. Meus irmãos, isto dito, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 11. Eu vou ler os 5 primeiros versículos e qualquer outra menção a outros textos eu faço posteriormente. E eu já gostaria de, antes mesmo de ler, que você tivesse em mente a seguinte questão. Este capítulo da Escritura, num primeiro plano, não fala de dor, não fala de morte, não fala de separação, não fala de milagre, não fala de alegria, não fala de ressurreição. Isso não num primeiro plano. Isso está lá, mas num segundo plano. Num primeiro plano, ele fala primariamente da figura central de Jesus Cristo. Jesus é o ator principal do capítulo 11 de João. Porque eu já ouvi inúmeros sermões sobre esse capítulo, em que o ator principal é Lázaro, é o túmulo, são as pessoas falando ao redor, Maria e Marta. Nenhum deles é o ator principal. Aliás, na Bíblia inteira o ator principal é Jesus. Mas aqui, particularmente, é muito comum vermos uma inversão. Nesse capítulo, acima de tudo, o que nós temos aqui é Jesus, salvação, vida eterna, esperança. São essas coisas trazidas a partir de um Cristo que é exposto na Escritura e que naquele momento, como ainda estava encarnado entre nós, é também exposto ostensivamente às pessoas que o cercavam. Até chegarmos aqui ao capítulo 11, nós temos João, no finalzinho aqui, entre o versículo 40 e o 42 de João 10, nós vemos João encerrando as declarações sobre o ministério público de Jesus. Isso marca o ponto também em que Jesus começa a se voltar cada vez mais para a instrução dos apóstolos. Se vocês lerem depois do capítulo 11,
a partir do 12, vocês vão ver Jesus cada vez mais chamando os apóstolos para perto de si, dando instruções cada vez mais afinadas aos apóstolos, porque Jesus, a partir de agora, já está caminhando em direção à morte, já está caminhando em direção à cruz. Faltam poucos dias para Jesus ir à cruz, depois desse episódio. Jesus está às portas de cumprir o seu ministério. No capítulo seguinte, capítulo 12, versículo 12, marca a entrada desse processo, ou seja, muito próximo na narrativa de João. E ele próprio está a caminho da morte, o que é muito curioso, porque esse capítulo de transição fala exatamente de morte e da cessação da morte, do poder de Cristo sobre a morte, exatamente quando Cristo está indo em direção à morte. A vida daquele que estava morto, Lázaro, contrasta com a morte de Cristo, que logo em seguida estaria morto. E João, que tem uma escrita profundamente helenizada, ele trabalha muito com os contrastes, e nós vamos ver isso em alguns detalhes, não em todos, porque senão a gente ficaria fazendo análise de texto aqui. Mas Israel, nesse ponto, tinha acabado de rejeitar o Messias em todos os pontos. Só faltava rejeitar o Messias na cruz, e isso vai acontecer daqui a pouco. Também daqui a pouco os gentios vão ouvir uma novidade que eles ainda não sabiam, que o Messias não era exclusivo para os judeus. O Messias era para todo aquele que nele cresce. E essa novidade vai acontecer daqui a alguns dias também. Porque logo depois que Cristo morre, ele por si próprio faz o que ele fez por Lázaro. Ele precisou ressuscitar Lázaro, mas agora ele, sendo Deus, parte da Santíssima Trindade, ele sai de entre os mortos pela ação poderosa do Deus triuno, sendo ele uma dessas pessoas. E a morte, que é aqui profeticamente vencida, mais uma vez, Jesus ressuscita 3 pessoas ao longo do seu ministério terreno, e agora ele vai vencer a morte, vindicando ele próprio o poder sobre a morte, e de forma eterna, de forma cósmica, de forma eterna. Então, por tudo isso que eu falei para vocês, eu vou ler esses 5 primeiros versículos, vamos falar de alguns pontos da narrativa de João, mas eu não vou ficar me atendo à história de João, a história que ele conta. Todo mundo aqui, até onde eu sei, conhece o capítulo 11 de João, ou com maior ou com menor profundidade. Mas nós vamos refletir sobre aquilo que está por detrás dessa história, os ensinamentos do Senhor. E há um número enorme de doutrinas que podem ser levantadas para o nosso ensino aqui hoje. Eu vou me ater a 2 dessas questões de suma importância: a questão do governo de Deus e a questão da glória de Deus. E é nesse sentido que eu gostaria de trabalhar nesse capítulo 11, juntamente com vocês. Eu vou ler os 5 primeiros versículos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Palavra do Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, cujo trecho inicial foi lido, e agora, Senhor, ajuda-nos a tê-la exposta ao nosso coração. E que isso seja para a glória do Senhor, e que isso seja para a construção da nossa espiritualidade em Ti. Por tudo isso queremos Te glorificar e Te honrar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, o capítulo 11 de João é apenas para termos um panorama do capítulo. Ele é o clímax de uma série de sinais que Jesus vinha operando, manifestando, através dos quais Jesus vinha manifestando seu poder e demonstrando publicamente realmente quem ele era. Jesus começa a fazer isso e João vai mostrando isso de modo crescente, sistemático e gradativo.
Jesus já tinha se apresentado antes como a fonte da vida. Estou falando apenas do Evangelho de João, fonte da vida, capítulo 2. Ele se apresenta como o Senhor do espaço físico, capítulo 4. Ele se apresenta como o Senhor do tempo, capítulo 5. Ele se apresenta como o pão da vida, capítulo 6. Ele se apresenta como o Senhor da criação, também capítulo 6. Ele se apresenta como luz do mundo, capítulo 9. E agora, diante dos seus discípulos e de inúmeras testemunhas ali presentes, ele também vai se apresentar finalmente como o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Isso está aqui no capítulo 11, particularmente a partir do versículo 17, você pode ler isso. Ou seja, Jesus aqui está trazendo publicamente uma informação de que ele era, porque era o Senhor sobre a vida e sobre a morte, ele era também a própria ressurreição e a vida, coisa que ele já tinha dito que era. E que crendo nele, a vida não seria algo comum, mas passaria a ser uma vida eterna. Isso nós podemos ver depois no versículo 25 desse mesmo capítulo. E aqui nós estamos diante desse pano de fundo do capítulo 11, aquilo que chega até nós aqui. E esse capítulo pode ser dividido em 4 partes. A primeira delas vai até o versículo 16, que é o relato da enfermidade de Lázaro e da sua morte. Depois, do versículo 17 até o 37, nós vemos a chegada de Jesus e de seus discípulos a Betânia, que era uma cidadezinha perto de Jerusalém. Havia 2 Betânias, essa era próxima a Jerusalém. Depois, do 38 ao 44, é o terceiro bloco desse capítulo, que é o milagre da ressurreição de Lázaro em si. É quando nós vemos esse milagre sendo descrito por João. E no finalzinho do 45 até o 57, nós temos os resultados e os desdobramentos do milagre de Jesus. Inclusive, é por causa da ressurreição de Lázaro que, humanamente falando, resolvem matar Jesus. Tá? Depois você lê o finalzinho do capítulo 11 e você vai ver que o que deflagrou a iniciativa humana, nós sabemos que não foi o homem quem matou Jesus, ele se entregou. Mas humanamente falando, o que faz com que as pessoas queiram matá-lo é o fato de ele ter ressuscitado Lázaro. Depois você lê aí com calma. Então, nesse capítulo se destacam algumas coisas, como morte, amor, a própria vida. E é por causa disso que nós vamos entender os 2 conceitos, de governo e de glória de Deus. O primeiro deles, eu gostaria de ler com vocês novamente, versículo 2, e vou ler o 39. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. E o 39 diz: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E provavelmente agora você está perguntando: o que o versículo 2 tem a ver com 39? A gente já vai ver isso. Meus irmãos, como cristãos que nós somos, nós sabemos que Deus é totalmente soberano. Ele determina os tempos, ele determina as coisas, ele determina as causas. Deus é totalmente soberano. Agora, como cristãos reformados que nós somos, nós levamos essa doutrina muito a sério. Toda a cristandade crê na soberania de Deus. Alguns segmentos da cristandade não levam essa doutrina muito a sério. Existe uma razão humana, natural para isso, porque quanto mais eu me dedico a crer na soberania de Deus, menos eu posso afirmar a minha liberdade e a minha capacidade. Deu para entender? E nós queremos ser capazes de fazer tudo o que nós queremos fazer. Então, é uma balança. Eu enfraqueço a minha crença real na soberania de Deus, porque eu quero ser mais livre para fazer o que eu quero fazer. Não é que as pessoas façam isso por maldade, é algo natural e nós precisamos de tempos em tempos reforçar a nossa doutrina a fim de voltarmos à nossa raiz. Ocorre que ao levarmos essa doutrina a sério, nós vamos levá-la inclusive ao conceito da salvação. Eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso fazer absolutamente nada que me conduza à salvação. E nós que somos reformados cremos numa doutrina
que leva a isso às últimas consequências, que é a doutrina da eleição. Um dos textos base é Efésios 1, por exemplo. João 17, João 10, Romanos 5, 8, 9 e por aí vai. Então, quando nós nos dobramos diante de uma doutrina que leva a autoridade de Deus em sua soberania às últimas consequências, nós estamos olhando para a Escritura e reconhecendo o fato de que Deus, de fato, está no seu trono. É claro que isso é metafórico, Deus é um espírito, ele não tem uma cadeira lá no céu onde está sentado. Isso é uma metáfora para nós entendermos que Deus é soberano, ele é o monarca de todo o universo. E a Escritura nos faz entender que esse rei que é soberano reina de modo absoluto, ele não tem concorrente. Não existe uma coisa chamada guerra dos deuses. Deus não guerreia com espírito nenhum. Não há nenhum espírito capaz de guerrear contra o nosso Deus. Tudo no universo é sujeito sob os seus pés. Então criou-se uma alegoria no meio cristão como um todo, de que existem espíritos que lutam e que vencem Deus se a gente não fizer determinadas coisas. Meus irmãos, que Deus é esse? Não há nada no universo que se levante contra Deus por uma razão simples. Tudo que existe no universo foi criado por Deus, inclusive o impenitente que está lá fora sem reconhecer Deus, e inclusive os espíritos caídos, que um dia não foram espíritos caídos. Tudo é sujeito a Deus, embora Deus confira poderes e autoridades, mas ele o faz de modo restrito. Como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus, e ele falava isso no sentido, como a ilustração dele era como o cachorro na roça. Você já viu, né? O sujeito amarra um arame aqui, vai até lá na porta e põe a coleira do cachorro ali no arame. O cachorro fica para lá e para cá, onde o arame vai. E ele dizia, assim é o diabo, ele faz apenas o que Deus permite, só vai até onde Deus deixa. E é por isso que a igreja é vencedora sobre os espíritos, sobre a carne, sobre todo tipo de potestade, porque toda potestade é limitada quando se levanta contra Deus. Deus domina sobre tudo, sobre pequenos e sobre grandes, sobre vida e sobre morte. Deus domina sobre absolutamente tudo. E Ele determina, como Ele próprio escolhe, Ele determina que realiza o que escolhe, Ele determina que nada pode interferir no seu propósito, porque é santo, é perfeito, é divino, e Ele próprio determina que nada pode frustrar os seus planos. A gente canta, né? Nenhum dos planos pode ser frustrado, mas aí na prática a gente age como se os planos de Deus pudessem se frustrar. Eles não podem. Então, Deus age, e age soberanamente sobre todos os elementos ordinários da vida. O que quer dizer isso? Quando nós oramos, Senhor, fulano está doente, o Senhor pode cuidar dele pelos meios ordinários ou pelos meios extraordinários. O que é Deus ser soberano pelos meios ordinários? Guiar médicos, guiar remédios, conduzir técnicos, esse tipo de coisa. Deus está usando coisas do nosso mundo palpável, ordinário, é isso que quer dizer, para o bem da conclusão dos seus propósitos. Mas quando essas coisas têm um limite e Deus soberanamente resolve, Ele também pode agir extraordinariamente, que é aquilo que a gente chama de milagre, quando Deus faz o que nós não podemos fazer. Dentro disso tudo, Ele estabelece que os seres humanos possam agir livremente. A isso nós chamamos de livre agência. E Deus ordena que os seres humanos ajam livremente, porque e para que Ele nos estabelece como seres morais. Nós temos uma resposta moral a dar a Deus. E uma das perturbações do nosso tempo, aliás, desde que a queda, é que o ser humano insiste em responder ao outro ser humano. Mas a moral do outro ser humano é semelhante à nossa. Nós somos seres livres, nós temos a livre agência
porque nós somos morais e a nossa resposta é dada a Deus, porque Ele é o justo juiz. O outro não é o justo juiz. O outro é meu coigual. Ele é tão pecador quanto eu. E nesse sentido, é que o mesmo Deus que soberanamente decidiu todas essas coisas e que resolveu também soberanamente nos dar a responsabilidade moral, ele tem uma exigência. Do alto do seu governo, ele tem uma exigência. E essa exigência é que todo ser humano se renda a ele. Muitos vão se render, muitos não. E a resposta moral que sai disso não é dada a outro ser humano, mas é dada a Deus. É por isso que compete ao próprio Deus, no final de todas as eras, dizer bem-vindo ou dizer para as trevas. Porque a resposta é dada a Ele. Mesmo que soberanamente o Senhor tenha dito: o Carlos, a Lorena, desde antes da criação do mundo, como está lá em Efésios 1, são meus, e no tempo e no espaço, a história individual deles vai ter um encontro com a salvação, e eles vão entender a minha mensagem e vão, de modo eficaz, responder ao meu chamado. Mesmo assim, o impenitente tem responsabilidade moral em dizer: eu não quero Deus. Agora, quando nós voltamos ao texto, o versículo 2 nos lembra do episódio de Maria, ungindo Jesus com bálsamo e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Imaginem essa cena, né? Uma mulher, era conhecida, não confundam essa mulher com aquela narrativa de uma prostituta que também faz algo parecido. Essa aqui é outra história. Ambas alcançadas pela misericórdia de Deus, mas são duas histórias diferentes. Mas ela derrama ali um bálsamo que era bastante caro, cerca de 300 denários. Isso aí, gente, era mais ou menos 300 diárias. Sabe uma pessoa que é diarista? Você imagina, é quase um ano de diária de salário, tá? Sei lá, digamos que a diária seja R$200, R$150, multiplica isso por 300, você vai ver mais ou menos quanto valia aquele bálsamo de nardo muito caro, muito puro. Então, quando Maria derrama esse bálsamo puro, caro, nós temos o contraste ali no mesmo texto com Judas reclamando, na sequência aqui do capítulo 11, Judas reclamando porque ele queria roubar. O texto fala isso. Ele não estava preocupado com os pobres, como parece, ele queria roubar o dinheiro, porque ele era o tesoureiro, né? Graças a Deus, nosso tesoureiro não é que nem o Judas. Mas ele queria era afanar o dinheiro da sacolinha lá que ele carregava, que eram os recursos do ministério de Jesus. E logo em seguida Jesus declara que estava sendo perfumado para o seu sepultamento. E aqui começa um contraste a acontecer, porque isso aconteceria poucos dias depois, num ambiente totalmente diferente. Agora, esse ambiente impregnado de perfume, de altíssima qualidade, no versículo 2 é contrastado com o versículo 39. Por isso que eu li os dois. Porque se no versículo 2 nós temos um perfume de altíssima qualidade, João faz um contraste literário no versículo 39, e ele diz: ali existe um dos piores fedores que existe. É o da carne humana em putrefação. Tem um cheiro para isso, é cadaverina. Viu? Quem quiser saber o nome do cheiro do cadáver, é cadaverina. A nossa igreja também é cultura. Se você não aprende nada da Bíblia, pelo menos cultura de vez em quando aprende. Mas Jesus, ali no versículo 39, já está de frente ao túmulo, e ele fala: abram isso aí. Alguém fala, a própria irmã fala: olha, Senhor, já está cheirando muito mal. E aqui nós temos um contraste do ambiente do perfume, do ambiente impregnado do fedor. O ser humano tem um apreço por bons aromas, né? Todo mundo aqui gosta de bons cheiros, né? Eu acho que só uma pessoa com algum tipo de
de patologia que vai gostar de coisa que não cheira bem. Eu fui fazer um curso uma vez, há muitos anos atrás, em Singapura. Aí quando cheguei lá, tinha um aviso em tudo quanto é lugar, no metrô, em tudo quanto é lugar tem um aviso de uma fruta grande, parecia o quê? Uma fruta de conde, não? Como é que é aquela da mesma família? Hã? Não entendi nada. Lembra uma jaca, sei lá, um negócio assim. E tem aviso com promessa de multa para tudo quanto é lado se alguém abrir aquela fruta. Eles gostam daquela fruta, só que ela tem cheiro de carniça. E a fruta é tão fedorenta que é proibido abrir em lugar público. Bom, essa é uma exceção àquilo que eu acabei de falar, né? Ocorre que isso que está em contraposição aqui não saiu do controle soberano de Deus. Existe uma constante troca de palavras e de ideias em João, mas Deus jamais perde a sustentação de todas as coisas. O perfume de Maria nos pés de Jesus vivo contrastava claramente com o fedor de Lázaro morto, que vai ganhar vida, logo depois do versículo 39, ganha vida e vai parar de feder. Vejam bem, quando Jesus traz vida, o fedor desaparece. E ele desaparece por uma razão muito simples. Porque Jesus é aquele que impregna o ambiente com seu bom perfume. Lá em 2 Coríntios 2,14, nós lemos assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, vejam bem, para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que se salvam, aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E vejam que curioso, a narrativa começa lembrando de algo que ainda não aconteceu, é porque João já sabia da história toda, ele está escrevendo algo que ele já sabia, porque somente no capítulo 12 é que João vai descrever, nos 8 primeiros versículos, ele vai descrever o episódio de Marta derramando aquela essência nos pés de Jesus. E o curioso é que ao derramar nos pés de Jesus, ela seca com o quê? Com uma toalha? Secou com seus cabelos. Você já passou perfume no seu cabelo? O que acontece? Hein, gente? Vocês estão aí? Morreram? Jesus vai ressuscitar vocês. O que acontece? Você passa o perfume na pele, se o perfume não for lá grandes coisas, ele vai sumir. Mas o do cabelo demora mais a desaparecer. Não sei por que razão, mas ele fica lá mais tempo. Aquela mulher secou o perfume com seus cabelos. E aqui tem uma simbologia muito profunda, que você se tornando o bom perfume de Cristo, você precisa estar junto com Cristo, você se conecta a Cristo e você pega o cheiro de Cristo. É por isso que nós somos o bom perfume de Cristo, nós andamos com Ele, e é por isso que nós passamos a portar o bom perfume de Cristo, de forma permanente, de forma indelével. Foi isso que aconteceu com essa mulher, e é sobre isso que Paulo está dizendo. A salvação é o bom cheiro da vida com Deus, e a perdição é o mau cheiro do pecado, do afastamento de Deus. Metaforicamente, João conta isso no meio da sua história. Então Deus, em sua soberana eleição, aquela mesma soberania que nos conduziu até Ele, Ele inspira Paulo a escrever lá em Romanos 8, 29 e 30 assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou,
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E por que eu usei esse versículo? Porque agora eu vou entrar na parte final do nosso sermão. Porque se Deus é totalmente soberano, a soberania de Deus naturalmente conduz para a glória de Deus. E nós, carregando o bom perfume de Cristo, também somos conduzidos à glória de Cristo. Nós vemos que a glória de Deus está intimamente ligada à sua soberania e ao seu governo. Ao mesmo tempo, tem profunda e direta relação com a santidade de Deus. E é isso que nós vemos lá em Isaías 6, os 3 primeiros versículos, um texto que eu sempre repito aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Estar assentado sobre um alto e sublime trono fala diretamente da sua majestade e do seu governo, coisa que tratamos ainda há pouco. Agora, isso não é sobre um reino local, mas isso é sobre todo o cosmo, sobre tudo que foi criado, sobre toda a criação. E perceber que toda a terra está cheia da sua glória é entender que a glória do Senhor se faz presente em todo lugar que Ele governa. E se Ele governa sobre todo o cosmo, a glória do Senhor está sobre todo o universo. Toda a criação recebe o resplendor da glória de Deus, mesmo maculada pelo pecado. Agora, o fato de na criação termos homens e anjos caídos que não reconhecem a glória de Deus, não quer dizer que a glória de Deus não está lá. Tem um monte de ateu que não reconhece a existência de Deus, não quer dizer que Deus não está lá. Um dos problemas da Igreja de Cristo nos nossos dias é que muitas vezes, no meio da igreja se entende por glória de Deus aquilo que não é glória de Deus. E não se entende por glória de Deus aquilo que verdadeiramente é glória de Deus. Temos uma série de importações. Nossas igrejas passaram a funcionar como empresas. Não dependemos mais de Deus, dependemos das aplicações que fazemos. E, meus irmãos, não tem nada de errado em aplicar, não. Nem a igreja. Se ela tiver dinheiro sobrando, a gente aqui aplica tudo no que precisa. Mas se um dia uma igreja tiver muito recurso, ela aplicar com alguma finalidade, amém. Não vou criticar isso, não. O fato é que fomos gradativamente, como igrejas, deixando de depender da soberania do governo de Deus. Aquele que deixa de depender da soberania do governo de Deus e passa a agir por meios próprios, também se afasta da glória de Deus. As duas coisas estão conectadas. Não há como usufruir da glória de Deus sem depender do governo de Deus. Deu para entender? Cada um que entra neste templo, que ouve a palavra de Deus, se arrepende e passa a usufruir do bom aroma, do bom perfume de Cristo, exalta o Senhor e o glorifica. Meus irmãos, há muitas práticas. Vamos ser honestos. A gente podia até contratar uma empresa para fazer essa igreja aqui encher de gente. Isso existe. A gente pode fazer propagandas que mostrem coisas que as pessoas querem ouvir. Feliz ou infelizmente, você entra aqui, você nunca nos ouviu dizendo: você vai para casa agora porque esta é uma semana em que você vai ter vitória sobre tudo. Mas a promessa de Deus é: vocês vão ter aflições. Da onde eu vou tirar a ideia de que você é cabeça e não é cauda? Da onde? Eu tenho que preparar você para você ser regido pelo governo de Deus.
E para você viver para a glória de Deus, a glória de Deus não está posta na glória deste mundo. Isso torna a nossa pregação amarga, azeda. O homem naturalmente não quer ouvir isso. O único direito que nós temos, dado por Deus, por causa da cruz, é de entrar no céu. Esse foi o único direito que a Bíblia nos garantiu. Todo o resto é misericórdia de Deus. Se Ele cura, foi misericórdia. Se Ele abençoa, é misericórdia. Se Ele te dá emprego, é misericórdia. Deu para entender, gente? Deus não é obrigado a fazer essas coisas. Em lugar nenhum da Escritura aparece isso. Mas Deus, sim, Ele se compromete. Se nós estivermos debaixo da cruz e o sangue do Cordeiro vier sobre nós, nós temos uma promessa que essa é permanente, é eterna, é entrar pelos portais eternos. O resto é misericórdia. O resto é estar no deserto e a roupa não gastar, a sandália não furar. É estar no deserto e cair maná, isso é misericórdia. E por causa da inversão que nós temos feito na Igreja do Senhor nos últimos tempos, nós perdemos o foco da glória de Deus e perdemos o foco da soberania de Deus. Nós queremos ser soberanos sobre o nosso próprio destino. A glória de Deus tem um papel fundamental junto aos seres que Ele criou. E aí vem o desdobramento final. A finalidade da glória de Deus é atrair a criação para adorar a Deus. Homens e anjos são atraídos pela glória de Deus para adorarem a Deus. É por isso que no texto que eu li de Isaías, depois de o governo e a glória de Deus aparecerem, alguém teve que cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É por isso que isso é repetido em Apocalipse, porque ao se manifestar a glória de Deus, nós somos atraídos para adorar a Deus. Não há verdadeira adoração sem o reconhecimento da glória de Deus, e não é possível reconhecer a glória de Deus sem reconhecer que só Ele governa. Qual é o nosso problema? Temos pulado a parte A, a parte B e queremos ir direto para C. Queremos adorar a Deus, pulando essas duas partes. Resultado? A gente vira cantor, vira tocador, musicista, né? A gente vira um monte de coisa, mas adorador de Deus, nem sempre. Quer ver onde é que a gente comprova isso? Vai em qualquer igreja hoje, inclusive na nossa. A gente já teve que trabalhar isso duramente, de tempos em tempos tem que trabalhar de novo. Música na igreja não é adoração, é uma das expressões de adoração possível. Podemos ter um culto sem música, podemos ter um culto sem instrumentos, cantando sem instrumentos, mas não podemos ter um culto sem adorar a Deus. Mas para adorar a Deus, temos que reconhecer a sua glória e temos que reconhecer a sua soberania. E por que é que invertemos isso tudo? Porque não reconhecemos a soberania nem a glória de Deus. Aí não sabemos mais adorar ao Senhor. Voltando aqui a esse texto, o versículo 4 afirma que o episódio não se destinava à morte, mas à glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, pela morte, glorificado. Isso tem a ver com culto e com adoração, com isso tudo que eu acabei de falar aqui. Nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, fomos feitos para adoração do Deus Todo-Poderoso. E quando toda essa cadeia é quebrada, nós não conseguimos adorá-lo, portanto não conseguimos exercer o verdadeiro culto ao Senhor. Por quê? Porque o culto da criatura é a resposta que nós damos à glória de Deus, à glória revelada do Criador. Agora talvez você entenda um elemento da nossa liturgia. Você já notou que todos os nossos cultos, o sermão é a última parte do culto, com exceção do dia da ceia?
que nós temos adoração, sermão e depois temos o culto todo? Por quê? Porque o Senhor manifesta o seu poder através da sua palavra e depois nós damos respostas ao Senhor, inclusive a comunhão com Ele próprio. A glória de Deus, meus irmãos, se revela ao longo da Escritura como um privilégio do povo que adora a Deus. Isso quer dizer também que ninguém pode adorar a Deus sem ser parte do seu povo. Pode cantar à vontade, mas adorar a Deus é outra história. O verdadeiro culto e a verdadeira adoração são exclusivos do povo de Deus. E por que isso, gente? Porque a gente era pecador, cheirava mal, e somente aquele que agora cheira bem anda junto de Cristo. Somente aqueles que foram regenerados foram filiados ao Senhor. E porque a glória de Deus atrai a nossa vida e o nosso louvor, cumpre a igreja do Senhor louvar, cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado e adorá-lo como Ele quer ser adorado. O que isso quer dizer? Que nos nossos dias você pode encontrar verdadeiros cultos e falsos cultos. Qual é o nosso cuidado aqui? Ficar falando dos outros? Não, cuidar da nossa casa, para a gente nunca entrar num falso culto, porque isso é fácil. Falso culto é apelativo, tá? Tem muita coisa emotiva acontecendo e que pode conduzir as nossas emoções a algo que a gente acha que é Deus fazendo e que não é. A glória de Deus é precedida em nós pela vida que Ele próprio coloca em nós. E é por isso que Jesus diz em certo momento que até aquele que eventualmente morresse viveria por causa dele. Ele está fazendo um trocadilho aqui entre o físico e o espiritual. E viveria desde que cresce nele, e viveria pela eternidade. E ele explica que essa vida que ele dá é uma vida para sempre. Versículo 25 e 26, ele repete isso aqui. Já tinha falado coisa parecida, mas ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sabe quem é que crê isso? Quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus, isso aqui é uma loucura absurda. Era assim que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Aquilo que nós lemos lá no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Era desse jeito que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Enfermidade, morte, volta à vida, fé, a glória de Deus sendo manifestada. Jesus viu esses passos desde o início, porque Jesus sempre vê todas as coisas, enquanto nós só conseguimos ver um passo de cada vez. Quem estava lá, vendo Lázaro morrer, não sabia que ele ia ressuscitar, mas o Senhor, que já sabia, ele disse: gente, fica tranquilo, isso aí não é para nada a não ser para a glória de Deus. Nós vemos um passo de cada vez, e às vezes nem isso conseguimos ver, mas o Senhor vê todas as coisas, vê todos os tempos, vê adiante. Governo, majestade, soberania, glória pertencem exclusivamente ao Senhor. Se não entendermos essas coisas como doutrina da Escritura, nós vamos ficar andando pela periferia da fé e vamos ser sempre sujeitos às intempéries que vêm contra a nossa fidelidade ao Senhor. Amém, queridos? Vamos aplicar. Todos os fatos sob o governo de Deus são para a glória de Deus. Todos. Tudo o que nos acontece é para a glória de Deus. Até o que a gente acha esquisito. Morte e vida estão sob o governo de Deus. Ah, fulano podia ter feito assim, assado, que ele ia sobreviver. Se morreu, era para ter morrido. Sem querer ser fatalista, mas morte e vida estão sob o governo de Deus.
Jesus é a ressurreição e a vida, e só Ele dá a vida eterna. A vida que é dada ao ser humano precede a glória dada a Deus. E os filhos de Deus glorificam o Pai e o Filho exatamente por meio da adoração, que é o final dessa história, como eu mostrei para vocês. O que nós que somos cristãos temos que fazer é internalizar essas que são verdades da Escritura e viver dessa maneira. O que não podemos é ter uma vida sujeita a alterações. No domingo eu tento viver para a glória de Deus, na segunda-feira eu vivo para a minha glória, e na terça-feira eu vivo para a glória da carne. Isso não é possível, não existe isso. No domingo eu aceito o governo de Deus, eu vou quietinho para a igreja, na segunda-feira quem governa sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. Não é possível. Se você vive assim, eu tenho duas notícias, duas possibilidades. Ou você é um crente tão pífio que ainda não aprendeu a andar com Deus, mas Deus pode ter misericórdia de você, ou você não é crente. Tá bom? Aí é você que sabe aí como é que está seu coração. Mais ou menos, quem sabe mesmo é Deus, mas você ainda pode ter uma noção do seu coração. Ao final de tudo, aqui no texto, Deus cuidou de uma família que amava o Senhor. Vocês viram lá, sabe, o Senhor ama, nós chamamos, e ele está muito doente, está lá no comecinho. Agora, no meio daquela família que o Senhor cuidava, houve morte, houve tristeza, houve lágrimas. Mesmo assim, o governo e a glória de Deus se manifestaram ali, mesmo em meio a tudo aquilo. E a pergunta é, por que não cuidaria também de você e de sua família? Nós sabemos de coisas do Arco da Velha acontecendo com pessoas que amam a Deus. Essa semana, vocês viram, a gente compartilhou pedido de oração por um irmão, um presbítero. Pessoalmente eu não o conhecia, mas o testemunho que nós vimos dele, eu e a Roberta vimos o testemunho sobre ele, era um testemunho belíssimo, maravilhoso. A gente tem visto poucos testemunhos como a gente viu, pelo menos em termos de informações daquele irmão. Pois sai para viajar para a sua lua de mel, fica doente e morre, depois de sofrer, depois de ser internado. Onde é que estava a glória de Deus? Nossos olhos não vão ver, como Marta e Maria não viram a glória de Deus em Lázaro, mas eu tenho consciência de uma coisa: Deus continua governando, Ele continua manifestando a sua glória, e é preciso adorá-lo a despeito de todas as coisas que não conhecemos e não vemos, porque Ele é Deus. É preciso sentar depois das perdas, na beira dos rios, como nós temos exemplos, e compor os belos hinos que nós cantamos hoje, porque a glória de Deus está acima de tudo isso, e nós, filhos dele, fomos chamados, por causa da sua glória, para adorar a Deus. Terceiro, andar longe de Jesus vai deixar você com um mau cheiro de você mesmo. Tá bom? Crentes da nossa igreja, andar longe de Jesus deixa a gente com o nosso próprio mau cheiro. Fica sem tomar banho uns 3 dias para você ver. Andar longe de Jesus é a mesma coisa. Aliás, é bem pior do que isso. Somente andando com Jesus, somente derramando unguento puro e caro nos pés dele, secando com os cabelos, é que a gente vai ficar com o mesmo cheiro de Jesus. É um ato de adoração sublime, é se esfregar em Jesus, é andar com ele. Aí a gente anda com o cheiro dele. Se andar longe, a gente vai ficar só com o nosso cheiro, e ele não é bom. Quarto, Deus deu vida a quem estava morto. Por que é que ele não daria vida nesta noite a quem está morto? Porque a mesma escritura que foi usada ao longo dessa noite toda, ela diz que nós, por natureza, estamos mortos em nossos delitos e pecados, e só tem um jeito de morto ser levantado da sua sepultura. É o mesmo jeito que Jesus usou para Lázaro. Lázaro, sai daí, sai para fora.
É uma expressão pleonástica que está ali, sai para fora, vem para fora. E Jesus fala com o morto, eu falei isso na semana passada. Jesus falou com o morto, o filho da viúva de Naim, estava lá em cima do esquife. Jesus falou, rapaz, levanta, ele levantou. Agora Jesus falou para outro morto, Lázaro sai, Lázaro saiu. Jesus fala para os mortos ainda hoje, você que está morto em seus delitos e pecados, Jesus está dizendo, levanta daí e vem para a vida junto comigo. Eu vou tirar o teu cheiro de cadáver e vou colocar um cheiro de perfume. Se você entrou aqui nesta igreja hoje, se você me ouve de algum modo, por algum meio, e você não tem plena consciência, não tem certeza absoluta de fazer parte daquilo que Jesus veio fazer em você, eu sinto dizer, mas você está morto, mesmo estando vivo. E você precisa, mesmo estando morto, ter vida, que foi o que Jesus falou. Para isso, você precisa acolher o chamado do Senhor em seu coração. Você não vai conseguir fazer isso por conta própria, mas se o Senhor deu aquele gelo no seu coração, é possível que Ele já esteja agindo em você. E o que Ele quer é dar vida a você. Esse texto aqui é a última aplicação, ele nos chama a duas coisas, pelo menos. A reconhecer o governo absoluto de Deus sobre as nossas vidas e a vivermos exclusivamente para a glória de Deus. O desdobramento disso é que aí nós vamos conseguir adorar a Deus de verdade. Amém? Eu peço que você incline a sua fronte. Nós vamos orar. Depois dessa oração, o presbítero Diego continua na direção do culto. Senhor Deus, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra que foi exposta ao nosso coração. A primeira oração que eu faço, Senhor, é por aqueles que eventualmente ainda estejam mortos, espiritualmente falando, e que só têm, Senhor, um meio para terem vida, mas se a tiverem, será em abundância e será eterna. É se o Senhor falar, para que essas pessoas tenham vida. Constrange os corações e traz arrependimento, troca o mau cheiro do pecado pelo bom perfume de Cristo. Quanto a nós, Senhor, que temos ao Senhor como Salvador, o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a rever a nossa conduta diante de Ti. Temos, ó Deus, lidado com o Senhor como se fosse um igual a nós. Muitas vezes fazemos isso. Mas a nossa oração nesta noite é que nós, Senhor, nos arrependamos e que possamos voltar a praticar uma vida cristã como o Senhor quer que a pratiquemos. De reconhecimento de quem é Deus, de glorificação verdadeira ao Senhor e de real adoração ao Deus que merece ser adorado. Por tudo isso, Senhor, educa a Tua igreja neste lugar, exatamente para a glória do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém.